Faixa 13. O passe, suas origens, aplicações e efeitos. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Origina-se das práticas de cura do cristianismo primitivo. Sua fonte humana e divina são as mãos de Jesus. Mas há um passado histórico que não podemos esquecer. Desde as origens da vida humana na Terra, encontramos os ritos de aplicação dos passes, não raro acompanhados de rituais, como o sopro, a fricção das mãos, a aplicação de saliva e até mesmo a mistura de saliva e terra para aplicação no doente, resíduo do rito do barro. No próprio Evangelho vemos a descrição da cura de um cego por Jesus, usando essa mistura. Mas Jesus agiu sempre em seus atos e em suas práticas, de maneira que essas descrições, feitas 48 anos após a sua morte, podem ser apenas influência de costumes religiosos da época. Todo o seu ensino visava afastar os homens das superstições vigentes no tempo. Essas incoerências históricas, como advertiu Kardec, não podem provir dele, mas dos evangelistas. Caso contrário, Jesus teria procedido de maneira incoerente no tocante aos seus ensinos e seus exemplos, o que seria absurdo. O passe espírita não comporta as encenações e gesticulações em que hoje o envolveram alguns teóricos improvisados, geralmente ligados a antigas correntes espiritualistas de origem mágica ou feticista. Todo o poder e toda a eficácia do passe espírita depende do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Os passes padronizados e classificados derivam de teorias e práticas mesméricas, magnéticas e hipnóticas de um passado já muito superado. Os espíritos realmente elevados não aprovam nem ensinam essas coisas, mas a prece e a imposição das mãos. Toda a beleza espiritual do passe espírita que provém da fé raciocinada no poder espiritual desaparece ante as ginásticas pretensiosas e ridículas gesticulações. As encenações preparatórias, mãos erguidas ao alto e abertas para a suposta captação de fluidos pelo passista, mãos abertas sobre os joelhos pelo paciente para melhor assimilação fluídica, braços e pernas descruzados para não impedir a livre passagem dos fluidos e assim por diante, só servem para ridicularizar o passe, o passista e o paciente. A formação das chamadas pilhas mediúnicas, com o ajuntamento de médiuns em torno do paciente, as correntes de mãos dadas ou de dedos se tocando sobre a mesa, condenadas por Kardec, nada mais são do que resíduos do mesmerismo do século XIX, inúteis, supersticiosos e ridicularizantes. Todas essas tolices decorrem essencialmente do apego humano às formas de atividades materiais. Julgamo-nos capazes de fazer o que não nos cabe fazer. Queremos dirigir, orientar os fluidos espirituais como se fossem correntes elétricas e manipulá-los como se a sua aplicação dependesse de nós. O passista espírita consciente, conhecedor da doutrina e suficientemente humilde para compreender que ele pouco sabe a respeito dos fluidos espirituais e o que pensa saber é simples pretensão orgulhosa. Limita-se à função mediúnica de intermediário. Se pede a assistência dos espíritos, com que direito se coloca depois no lugar deles? Muitas vezes os espíritos recomendam que não se façam movimentos com as mãos e os braços para não atrapalhar os passes. Ou confiamos na ação dos espíritos, ou não confiamos. Neste caso,
é melhor não os incomodar-nos com os nossos pedidos. O passe espírita é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo, suplica a doação dos espíritos. São eles que socorrem aqueles por quem pedimos, não nós, que em tudo dependemos da assistência espiritual.